O ovo gelado na massa do bolo, ele acaba dificultando um pouco na aeração dele, né? Então, quando a gente coloca o ovo gelado na massa do bolo, a gente impede um pouco também o crescimento do nosso bolo, tá? Então, por isso que a gente sempre pede ovos e qualquer outro ingrediente na massa do bolo em temperatura ambiente. Então, o ovo aqui, eu coloquei algumas das ações dos ovos nas nossas receitas. Então, por exemplo, ele expande, no caso das receitas de bolo, né? Ele expande o bolo, ele faz o bolo crescer, né? Ele adiciona ar na massa do nosso bolo. Ele engrossa, né? Por exemplo, quando a gente vai fazer um creme confeiteiro, um creme inglês. O creme inglês, por exemplo, que é só a base de ovos. O ovo, só a gema do ovo que está engrossando o creme. Então, assim, ele tem esse fator de engrossar os cremes. Ele emulsiona, por exemplo, quando a gente vai fazer uma maionese ou um creme holandês, né? A gente está partindo um pouco para confeitaria. Então, ele emulsiona, né? Ele consegue fazer esse tipo de creme quando a gente joga óleo em cima dele e emulsiona os ovos. Ele dá sabor, por exemplo, ao quindim, que é uma receita 100% feita de gemas, então a gente tem todo o sabor dos ovos. Ele enfeita, a gente consegue fazer fio de ovos com eles para enfeitar alguma sobremesa. Ele retarda a cristalização, eu coloquei aqui pudim, mas também algumas receitas de brigadeiro podem levar gemas, né, para retardar esse efeito de cristalização do leite condensado, do açúcar. Ele seca, no caso, assim, o efeito secante dos ovos são as claras que secam, né, que ajudam a secar, no caso dos suspiros, por exemplo. E ele adiciona nutrientes, muitos nutrientes. E aqui a gente consegue falar sobre nutrientes, por exemplo, qual é a diferença de um ovo orgânico para um ovo que a gente compra na prateleira do mercado, um ovo branco, né, por exemplo? A diferença maior é que o que muda é a alimentação da galinha. Então, se ela tem uma ótima alimentação, ela é criada livre, a gente tem muito mais nutriente no nosso ovo do que o ovo de uma galinha que é alimentada com ração e vive presa. Então, essa é a principal diferença. Mas a função dele, né, de expandir, engrossar, emulsionar, dar sabor, vai ser sempre a mesma, mas ele tem essa questão de adicionar os nutrientes, que se a gente estiver trabalhando com ovo orgânico, a gente vai ter muito mais benefício.